Finalmente, os rumores se confirmaram. O novo episódio de Gavião Arqueiro chegou ao Disney Plus com muitas referências aos quadrinhos, grandes cenas de ação e, claro, a primeira aparição do Rei do Crime na série, é isso mesmo. E como se não bastasse ainda uma deixa de uma luta do Clint Barton contra o Espadachim em breve. Então vem comigo que nesse vídeo eu te conto tudo isso e muito mais. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Dessa vez, depois da conclusão do último episódio, a série do Gavião Arqueiro veio para trazer um novo fôlego para a história, com a dinâmica do Clint com a Kate e principalmente a apresentação de uma nova personagem, a Echo. Mas será que agora vai? O Rei do Crime é realmente o grande vilão por trás da série? Continua assistindo, mas antes se liga só que só inscrito com o sininho ativado recebe todos os vídeos. Então clica agora para ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado de coração para todo mundo que faz isso. O terceiro episódio adapta justamente a terceira edição da HQ solo do herói, com toda essa incrível perseguição de carros e trabalha muito bem também, como eu disse, acrescentando na trama da terceira edição toda essa dinâmica dos dois em tela, enquanto acrescenta e explora também essa surdez do personagem, fazendo um contraponto direto com a nova personagem, a Maya Lopes, a Echo, apresentada logo no início. E foi muito bacana ver todo esse background, o passado dela, e a gente já descobre também que o pai dela, na verdade, trabalhava, era um integrante da gangue do agasalho, e que fica subentendido que, na verdade, o Rei do Crime, ele tá por trás como grande líder e que comanda tudo. Mas a gente já vai falar sobre o papel dele mais pra frente. Diferente da série, nas HQs, o pai dela foi morto pelo próprio Rei do Crime, que era uma espécie de tio pra ela, inclusive ela se refere a ele aqui assim. Mas por um bom tempo, quando criança, ela não soube disso. Então Wilson Fisk meio que adotou ela durante esse período, como eu cheguei a mencionar no vídeo passado. E além disso, ele também possibilitou o aprendizado dela nas melhores escolas e o treinamento de luta necessário, já que, como a gente sabe, ela tem a habilidade de sentir vibrações. E semelhante ao vilão treinador, ela consegue analisar, ela observa e identifica o padrão de luta de cada oponente, de cada adversário que ela tem. O que explica aquela cena dela treinando no ringue, sabe? E isso me deixa curioso para ver se essa habilidade vai ajudar ela de alguma forma a descobrir que o Ronin é, na verdade, o Clint Barton, entende? O que vocês acham que pode acontecer? E eu não sei vocês, mas pelo menos para mim, desde que eu vi essa figura misteriosa, gigantesca, com um terno de luxo, muito imponente mesmo a gente não vendo o rosto, mesmo a gente não vendo muito dele, só comprovou pra mim que esse é o mesmo Wilson Fisk do Vincent D'Onofrio lá da Netflix, na série do Demolidor. Agora eu realmente só não sei se eles vão incorporar no MCU as temporadas anteriores que a série teve. E a partir disso a gente tem um salto no tempo e a gente vai parar justamente naquela época que o Clint Barton ele estava atuando de uma forma mais brutal como Ronin, caçando mafiosos, matando os mafiosos, e uma dessas pessoas que acaba sendo uma vítima, digamos assim, do Ronin, porque dá muito a entender que foi ele que matou, mesmo que a gente não veja o rosto de quem está usando a roupa do Ronin, o que é muito importante. O pai da Maya Lopes, o pai da Echo, é morto pelo Ronin, ao invés de ser pelo Rei do Crime, como nos quadrinhos, como eu mencionei. Então isso já liga ela diretamente ao Clint Barton e, querendo ou não, a Kate também, que assumiu a identidade de Ronin lá no primeiro episódio. E é bem interessante isso porque, em certo momento na HQ, o Wilson Fisk, que matou o pai da Maya, ele acaba colocando a culpa no Demolidor, com ela acreditando que foi ele o verdadeiro responsável por fazer isso. Então, quem sabe, não tem algo parecido na série, mas ainda não dá pra saber. E é aí que a gente volta pro presente, então, com o primeiro encontro da Echo com o Clint e a Kate, e que inicia toda a primeira sequência de ação do episódio, que se estenderia ainda mais. E eu confesso que no começo eu não estava gostando tanto assim, achando uma cena muito básica de ação, tem alguns momentos de humor que não funcionam tanto assim, mas logo a coreografia de luta e como que vai se estendendo as situações deles ali, vai surpreendendo, porque em pouco tempo tem os momentos muito bons do Clint demonstrando toda a sua habilidade como agente e, claro, como arqueiro. E falando do principal destaque do episódio, a perseguição de carros, que dura uma edição inteira nas HQs, foi muito bem adaptada na série. Eu gostei bastante, trazendo todas essas novas flechas que a gente ainda não costumava ver nos outros filmes, além, claro, das padrões e explosivas que a gente sempre viu. E o interessante é que é outro contraponto legal com os quadrinhos, porque nos quadrinhos eles realmente pegam aquele carro vermelho que o Clint se nega a pegar, eles realmente pegam esse carro, e nas HQs
HQs, a Kate que acaba dirigindo de verdade. O Clint fala sobre ela dirigir na série, mas ele acaba dirigindo. Já nos quadrinhos é a Kate mesmo que dirige e o Gavião Arqueiro ele atira as flechas. Aqui eles mudaram um pouco, inverteram esses papéis, mas ficou bem legal essa adaptação e principalmente como eles usaram a surdez do Clint, agora sem o aparelho auditivo, para dificultar o diálogo entre os dois. Isso foi muito legal mesmo. Como eu disse nos primeiros episódios, isso dá uma tensão, isso dá um peso maior para os personagens e aproxima mais eles também. Então foi uma ótima ideia para mostrar justamente a humanidade do personagem e que ele, querendo ou não, com todas essas habilidades que ele tem, parece até ser sobre-humana porque ele acerta o alvo que for, ele ainda é um humano, mas um humano que faz parte dos Vingadores, que tem deuses lá dentro da equipe, basicamente. E ele é bem parecido com o Batman, que a gente pode ter um contraponto também na DC, que ele não tem superpoderes, mas ele sempre demonstra também um intelecto acima do normal. Mas tem uma coisa em comum nos heróis da Marvel e da DC, é que essa luta contra o crime, essa luta contra o mal, digamos assim, sempre tem um preço, e lutar ao lado dos Vingadores trouxe um preço pro Clint, que foi a surdez. E por isso, pela Kate ainda não conhecer as flechas do Gavião e nem usar essas flechas diferentes, ela acaba trocando tudo, diferente dos quadrinhos também, já que lá essa confusão acontece, porque o Clint ele esqueceu de etiquetar as flechas com cada função que cada uma tinha. Foi muito legal que eles realmente exploraram todas as possibilidades que eles tinham aí, todas as flechas especiais que eles usam, flecha de massa, desentupidor, USB e até flechas com partículas PIN de crescimento. Isso foi muito irado de ver mesmo. Eu realmente gostei dessa cena, eu acho que ela foi bem filmada, bem executada, saindo e entrando dentro do carro, acompanhando as flechas quando são disparadas em diferentes ângulos, com a Kate falando alguma coisa e o Clint repetindo a mesma coisa porque ele não ouviu, por exemplo. E melhor ainda, essas cenas trazem não só um momento de alívio, como um drama também, porque além da cena de perseguição, sem dúvida a que eu mais gostei de todas até agora foi justamente quando o Clint ele tenta se comunicar com seu filho, mas o aparelho auditivo dele quebrou, então ele não consegue escutar direito. E por isso a Kate vai lá e ajuda ele escrevendo tudo que seu filho diz em um papel. E os dois atores eles mandam muito bem nessa cena. Eu adorei o peso, o sentimento que o Jeremy Renner e a Hailee Steinfeld conseguem passar. Muito bonito e emocionante, só acrescenta mais para os personagens e eu espero que a gente tenha mais disso no futuro. E para finalizar essa parte da Echo e do Rei do Crime, a gente ainda tem uma citação ao Wilson Fisk como tio da Maya e só deixando ainda mais claro de que ele realmente está no comando da gangue do Agasalho. E ainda mais depois da morte do pai da Maya, foi quando ela assumiu como líder deles, mas ainda assim respondendo, claro, ao Rei do Crime. Como o próprio Clint fala depois, confirmando que existe alguém acima na hierarquia da Maya. E essa pessoa seria justamente o Wilson Fisk. Então, pelo menos para mim, é praticamente impossível não ter o envolvimento dele na trama de alguma forma. E se encaminhando mais para o fim do episódio, a gente vê como que essa relação do Clint com a Kate, ela tá se construindo, essa relação mais paternal, sabe? Com ela lembrando do pai dela e mostrando realmente como o Clint sempre serviu de inspiração para ela como Gavião Arqueiro. E por outro lado, é muito interessante que ele não acha que ele é motivo de admiração, que ele é motivo, um exemplo a ser seguido. Tudo isso foi muito bem feito. Depois eles ainda inserem um fanservice com a Kate desenhando num papel como se fosse o uniforme clássico do Gavião Arqueiro e que ele deve finalmente usar algo parecido na série depois de tantos filmes que a gente já viu o Clint Barton e tem até uma piada com isso do porquê que ele não usou um uniforme roxo até agora. E todo esse momento também é muito legal porque ela acaba questionando o Clint de novo sobre a identidade do Ronin. Ela pensa que ele está protegendo alguma pessoa, quando na verdade ela não sabe que o Ronin é o próprio Clint. E depois de tudo isso, o Clint e a Kate decidem ir investigar a gangue do Agasalho e o Jack na casa da própria mãe da Kate, a Eleanor, por causa de toda a estrutura da empresa de segurança Bishop Security. Então o Clint, é engraçado até que ele se surpreende, a reação dele quando ele vê a casa da Kate e ele fala inclusive que não está no ramo certo. Mas a questão é que ele vai percebendo que alguma coisa
tá estranha ali na casa. E é aí que acontece a grande surpresa quando o padrasto da Kate, o Jack, chega ali rendendo o Clint com a própria espada do Ronin que ele conseguiu nos episódios passados. E eu tô louco pra ver como que seria essa luta, e que já aconteceu diversas vezes nos quadrinhos. Tanto o Clint quanto o Jack, eles são muito habilidosos, e quem sabe a gente finalmente descubra a verdadeira origem do Gavião Arqueiro no cinema, no MCU, porque a gente nunca teve tantas pistas assim sobre isso no MCU, em todos esses filmes que ele participou. A gente tem mais a origem da Kate do que do próprio Clint. Já pararam pra pensar nisso? Então vamos ver se eles vão seguir os quadrinhos onde o espadachim foi o seu mentor. Certamente é uma das coisas que eu quero ver daqui pra frente, assim como o visual do Gavião Arqueiro como um todo. Mas e vocês? O que vocês estão mais gostando na série? Vocês também estão confiantes de que o Rei do Crime é realmente o grande vilão por trás de tudo? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião, e não perde tempo, clica agora para ativar o sininho, se inscreve no canal com o sininho ativado, é muito importante, porque assim você vai ficar ligado em tudo na Marvel. E continua no canal com esses novos vídeos que eu selecionei para você, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.